Eu tenho 2 avisos pra você que abriu esse vídeo agora. O primeiro é que esse vídeo vai ser longo, e o segundo é que você tem que separar uma graninha pra comprar o livro quando o vídeo acabar, porque eu tenho certeza que você vai querer. E o livro que eu tô falando é esse, o The Girls, da Emma Cline. E eu conheci com a outra capa, que eu vou colocar aqui na tela em algum lugar, que eu acho muito mais bonita. E é engraçado comentar isso, porque a Emma Cline fala em entrevista que uma das coisas importantes pra ela foi o designer que desenhou a capa. Então dá pra gente perceber que aquela capa transmite muito bem o que a Emma imaginava que o livro deveria transmitir quando as pessoas tivessem a primeira impressão dele. A Emma Cline, ela é bem novinha, ela tem menos de 30 anos, nasceu em 89, ela é pisciana que nem eu. E esse livro, The Girls, foi, disputado a tapa na Feira de Frankfurt, que é a principal feira literária do mundo, em 2014. Quem levou o livro pra casa foi a Random House, num contrato de 3 livros com a Emma Cline, o que é muito importante, porque significa que eles estão investindo na carreira dela, e dizem por aí que o valor que eles pagaram pelo livro foi 2 milhões de dólares. Ano passado eu fiz uma resenha pro canal de um outro livro de 2 milhões de dólares, que foi o Cidade em Chamas, e se eu fosse muito milionária, eu não pagaria 2 milhões por aquele livro, não. Mas por esse eu pagava. Ela também é agenciada pelo Bill Clegg, que é o principal agente literário dos Estados Unidos, e o cara escreve bem também. Inclusive eu vou falar sobre 2 livros que ele escreveu um pouquinho mais pra frente no canal. O livro conta a história de uma menina chamada Evie Boyd, que ela se envolve num culto meio Charles Manson, de um cara chamado Russell. Pra quem não sabe, o Charles Manson foi um cara que ele era meio que um messias e que ele teve um culto na Califórnia no final dos anos 60, e em 69 ele fez com que as meninas que seguiam ele assassinassem 9 pessoas no curso de uma semana mais ou menos. E esses assassinatos aparentemente têm relação com uma frustração própria do Charles Manson em não conseguir gravar um disco que tinha sido prometido a ele pelo Dennis Wilson do Beach Boys. No livro a gente tem um personagem músico que faz uma promessa semelhante ao Russell, que é chamado de Mitch. Na vida real, o que acontece? Uma das pessoas que foi assassinada era a mulher do Roman Polanski, e esse foi o assassinato mais famoso, que foi chamado de Tate LaBianca Murders. Tem uma página gigante na Wikipedia sobre isso, pra quem quiser ler. Na história, a gente conhece a Evie lá pela meia-idade, vivendo na casa da praia de um amigo dela, e uma pessoa entra na casa dela e ela fica nervosa, e quando ela desce ela descobre que é só o filho do cara, com uma personagem que é a namoradinha dele, a Sasha, e essa sensação de um perigo iminente, que depois não é confirmado, conversa muito com o final do livro. Esse vídeo eu não considero que tenha spoilers, porque a gente sabe o que aconteceu com o Charles Manson, mas também porque ele é muito mais uma história sobre como as coisas aconteceram e sobre por que as coisas aconteceram e da relação entre as pessoas, da psicologia das pessoas que viveram e sobreviveram àquilo. E principalmente sobre as garotas. Porque todos os relatos que a gente vê desse tipo de culto messiânico, inclusive sobre Jonestown, que é o culto que eu tô absurdamente viciada agora, eu tô lendo um livro, vou fazer vídeo pro canal, puta história bizarra, mas todos esses relatos são muito focados no homem, na figura do Charles Manson. E a Emma Cline queria mudar o foco e trazer um pouco do que teria sido a experiência daquelas mulheres que viveram aquilo. E no outro lado da narrativa a gente tem a Evie de 14 anos que está se envolvendo com o culto naquele momento. Então os pedaços da Evie mais velha são bem mais curtos do que os da Evie de 14 anos, mas eles não estão lá gratuitamente, eles têm uma função muito forte na narrativa e na forma que a história é contada, porque a gente percebe que a Evie revive aquilo e ela analisa aquilo que aconteceu com uma cabeça de uma pessoa mais velha. E isso é muito importante pro jeito que a história é contada. Pra mim tem 2 coisas que tornam essa história muito incrível. Uma delas é o fato de a Evie não ir pro culto por causa do Russell, que é o Charles Manson, que é o Messias. Ela vai por causa da Suzanne, que é uma menina que segue o Russell e é por quem ela se apaixona e ela fica completamente fascinada. E o outro é o fato de que a Evie, ela é uma coadjuvante na história, ela não tá lá pros assassinatos. E ela se questiona muito sobre isso, sobre a inocência dela. É uma inocência quase por acaso, ela acaba não estando presente nos assassinatos por uma coincidência. Então ela se questiona o tempo inteiro se ela teria sido capaz de fazer aquilo, porque todas as pessoas tratam ela como inocente. Então essa questão da inocência, pra mim, assim, é primorosamente trabalhada. Porque eu considero que esse livro seja um livro muito sobre inocência, mas não sobre a inocência só em relação à culpa, mas a inocência no sentido do crescimento de uma adolescente que tá crescendo, tá se formando e tá perdendo a inocência vivendo tudo que esse livro relata. A narrativa dela é maravilhosa, é espetacular, ela gosta de frases muito bem pensadas. Eu brinco que ela é uma Dona Tartt em construção, porque a Dona Tartt, eu já falei em outro vídeo por aqui, mas cada frase é um tiro no coração. E ainda
falando da narrativa, o meu crítico literário de fora do país favorito é o James Wood. Eu tenho um vídeo sobre o livro dele, Como Funciona a Ficção, aqui no canal também. E ele comenta, ele fala muito sobre o poder das figuras de linguagem que ela usa e como a metonímia é importante também na história. Tem um momento em que uma personagem que vai ser assassinada fala da presença do filho ao lado dela através da pressão na mão dela das unhas dele que não estão bem cortadas. O James Wood fala que à primeira vista o livro parece seguir os passos do James Joyce, mas pra ele diz que o livro é muito mais Flaubert, muito visual e com baita fetiche pelo detalhe. Mas voltando a falar da história, o livro ele é muito mais sobre a psicologia dessas pessoas que vivem esse tipo de trauma histórico, né? Porque a gente estava vivendo uma Califórnia nos anos 60, após o movimento hippie de paz e amor, e de repente aquele lugar acaba sendo tomado por um medo absurdo, por um terror muito grande, pela violência, pelos assassinatos que estão acontecendo, porque foram vários assassinatos que aconteceram atrás do outro, não foram 9 pessoas que morreram de uma vez só. Até porque muito tempo, se eu não me engano, por alguns meses, os Manson ficaram soltos. E a Emma Cline fala em um ensaio que ela escreveu para Paris Review sobre como ela era fascinada pelas histórias das meninas, das seguidoras do Manson, principalmente porque a vida dela poderia muito facilmente ter ido para esse lado. Quando ela tinha 13 anos, ela recebeu a atenção de um cara mais velho e ela acabou conversando com ele e trocando mensagens com ele. E ela fala que se aquele cara tivesse sido Charles Manson, quem garantia que ela não teria ido para aquele lado? Então, esse ponto de ter sido salva por um tris, por uma coincidência do destino, também está presente no livro de uma forma muito impressionante. Ela também faz uma descrição ótima das meninas do Manson, de como ela enxerga as meninas do Manson nesse ensaio. A Suzanne do livro, para mim, é a mistura de duas delas. A Leslie Van Houten, que ela descreve como sendo a mais bonita. Será que ela não sabia quão bonita ela era? Aquilo não poderia tê-la salvo? E essa questão da beleza ser salvadora de uma mulher conversa com uma cena do livro que a gente vê lá pra frente. E essa questão do olhar masculino e do valor que a mulher tem pelo olhar masculino também é muito trabalhado no livro. O livro, tudo tá permeado nessa ideia de que como adolescente, como mulher adolescente, a gente aprende desde muito cedo de que todo o nosso valor tá intrinsecamente ligado à atenção masculina. Ela descreve também a Susan Atkins. E a forma como ela descreve a Susan é incrível, porque ela diz que a Susan tinha aquele rosto de quem não sentia nenhum remorso, um rosto alongado e meio perverso e muito witchy, realmente de bruxa. Eu conheci muitas pessoas na minha vida que diziam que eram bruxas ou por serem da Wicca ou por serem sensitivas, enfim. Mas eu nunca olhei alguém como eu olhei em entrevistas que eu vi com a Susan e olhei e pensei, puta merda, essa pessoa realmente é uma bruxa. Ela tem alguma qualidade muito diferente nela. Eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista com ela que eu vi, que foi 7 anos depois dos crimes acontecerem. Ela já estava presa há 7 anos. E ela fala que por 2 anos depois dos crimes, ela ainda vivia numa confusão de LSD e de drogas. E foi só depois daqueles 2 anos que começou a cair a ficha do que realmente aconteceu. É assustador. Você fica arrepiado de assistir. Tipo, é muito arrepiante mesmo. E daí a gente chega na questão do machismo. Tem uma cena em que a Sasha, a namoradinha do filho do amigo da Eve, ela ficou confusa, mas eu acho que vocês entenderam. Ela é intimada a mostrar os peitos para um amigo do namorado dela, porque o namorado dela diz, mas a Sasha é muito insegura com os seios dela são muito bonitos, mostra aí, Sasha, pro meu amigo ver. E a Eve tá vivenciando, tá presente naquela situação e ela fica abismada e ela fica tipo, Sasha, você não precisa mostrar se você não quiser. E a Sasha fica meio assim, os caras ficam tipo, cala a boca, você é uma velha idiota, não sabe o que você tá falando. E a Eve fica ansiosa porque ela se vê na Sasha, sabe? Ela se vê muito naquela menina que precisava de atenção, que precisava de aprovação masculina. Então esse momento pra mim é espetacular, porque a gente vê uma Eve mais velha meio que quase conseguindo interferir no destino dela mesma, sabe? Ela coloca o passado dela em cima da Sasha, mas ela não consegue, porque assim como ela não poderia voltar no passado e não fazer as coisas que ela fez, ela também não consegue, com uma meia dúzia de palavras dela, interferir numa estrutura e numa opressão estrutural que tá tão forte na gente. E tem um trecho em que ela fala a seguinte frase: eu queria que me falassem o que era bom sobre mim. Mais tarde, eu me perguntei se era por isso que havia muito mais mulheres do que homens lá no rancho onde a gente ficava. Todo aquele tempo que eu fiquei me preparando, os artigos que eu li que me ensinavam como que a vida era de verdade, era só uma sala de espera até alguém realmente me notar e me dar atenção. Os garotos, por outro lado, passaram esse tempo todo se tornando eles mesmos, se tornando pessoas.
pessoas. Ainda nessa questão de machismo, a gente consegue ver de uma forma muito clara como era importante pro Russell essa questão de dominar as mulheres. Inclusive, assim como com o Charles Manson, as meninas tinham relações sexuais com ele, e a primeira vez que a Eve é levada pro trailer dele para transar com ele, no final eles não acabam transando, e ela acaba só sendo obrigada a fazer sexo oral nele, pra tentar manter esse canal um pouquinho mais familiar. E é muito louco, porque a Eve pensa naquela hora que ela não se sentia violada, ela se sentia, na verdade, protegida por não ter precisado fazer sexo. Então ele sabia que não ir tão fundo com as mulheres nos primeiros encontros era extremamente estratégico pra ele e acabava criando aquela ligação entre eles. Ao longo do tempo, com o uso de drogas, porque tanto na família Manson quanto no livro o abuso de LSD é, tipo, absurdo, as coisas vão mudando um pouco, ele vai se tornando cada vez mais paranoico, as meninas também mudam um pouco a forma como elas lidam com tudo que tá acontecendo e vão se tornando cada vez mais dependentes dele. Mas pro final do livro, a anfetamina também é muito consumida e isso tem um impacto na disponibilidade delas pra ser violentas. Mas ainda na questão do machismo, ele oferecia as meninas como recompensa para as pessoas que ajudavam ele. Por exemplo, o Mitch, que é o Dennis Wilson do livro, ele manda a Suzanne e a Eve transarem com o Mitch um dia, meio que pra tentar manipular o Mitch a conseguir o CD pra ele. Então ele realmente via as meninas que estavam com ele, as seguidoras dele, como uma moeda de troca. E a gente sabe que o Charles Manson, ele era extremamente nazista, extremamente racista, e ele via as mulheres, sim, como moeda de troca, como produto. O livro é muito bom mesmo, mas ele não é um romance histórico no sentido de recontar realmente o que aconteceu com os Manson. Esse não era o interesse da Emma Cline ao escrever esse livro. Ela tinha de verdade um interesse em falar sobre a experiência de ter vivido aquilo e não ter sido culpada, como as pessoas que viveram aquilo sobreviveram depois de tudo que aconteceu. A Eve, inclusive, não tem muito medo de entrar na cabeça dos personagens principais, ela se coloca na cabeça da Suzanne quando ela reconta os assassinatos. E essa questão do amor que ela tem pela Suzanne é muito claro que no livro que a Eve é lésbica e realmente tem um amor romântico, um amor sexual, um amor absurdo pela Suzanne. A forma como a Eve tem o coração quebrado pela Suzanne por perceber que a Suzanne amava mais o Russell e por ser abandonada, porque a Suzanne vai e comete os crimes e é presa enquanto a Eve fica pra trás. Inclusive, a Eve fica o tempo inteiro se perguntando se a Suzanne, na verdade, também tinha amado ela, se a Suzanne tinha realmente querido proteger ela todas aquelas vezes em que ela se imaginou sendo protegida, ou se era alguma coisa que a Eve de 14 anos tinha projetado na Suzanne. As garotas realmente, elas fazem um livro, não teria um título melhor para esse livro do que As Garotas, porque é sobre elas a história, não é sobre as pessoas que morreram, não é sobre o assassinato, não é sobre o Russell, não é sobre viver em uma seita, é sobre essas garotas que estavam lá. Inclusive, eu gosto muito da primeira frase do livro, que é assim: I looked up because of the laughter and kept looking because of the girls. E é esse o ponto que eu queria deixar muito claro pra quem for ler o livro. Eu li críticas desse livro falando, ela devia ter falado mais dos julgamentos, ela devia ter falado mais dos assassinatos, a parte final foi muito rápida. Eu acho que isso é o menos importante. E eu não acho que no final tenha ficado mais rápido, eu acho que é sensacional o jeito que a história vai sendo contada no final. Eu acho, inclusive, muito pelo contrário, que o começo ele é um pouco mais apressado e no final, conforme elas vão tendo mais fome, o uso de drogas vai ficando um pouco mais forte, a narrativa dá uma arrastada e as coisas vão mudando, porque tudo fica meio confuso na cabeça da Eve. E eu queria deixar isso claro, porque eu não quero que as pessoas peguem esse livro pra ler esperando que seja um livro sobre crime, um livro sobre suspense. Não é sobre isso. Ele é um livro psicológico sobre relação entre mulheres e sobre crescer como uma mulher no mundo que a gente vive hoje. E antes de terminar, eu queria ler esse trecho do livro, que é mais ou menos assim: sendo uma garota que vive em um mundo que é capaz de alejar a sua habilidade de acreditar em você mesma, eu devia saber já quando homens te aconselham a ser cuidadosa, geralmente eles estão aconselhando você a se proteger do filme violento que tá passando nas suas próprias cabeças. Então ela coloca que quando os homens dizem pra você, tipo, vai, te cuida, eles estão, na verdade, te dizendo pra você se proteger deles mesmos. E outro trecho é de um ensaio que ela escreveu pra Paris Review, e que ela fala o seguinte: essas meninas tinham sido seguradas com carinho e falaram pra elas que elas eram únicas, como mais ninguém. Eu não era diferente disso. Todas nós queremos ser escolhidas de alguma forma. Talvez é só um acidente quais são as mulheres que são escolhidas pela violência. E eu acho que nesse mundo que a gente vive, em que existe tanta violência contra a mulher, a gente parar e se dar conta de que a gente
não sofre violência por um motivo ou por outro, de que é completamente aleatório, porque tem tanta violência contra a mulher acontecendo que pode ser qualquer uma, é extremamente lúcido. Extremamente lúcido. E essa frase é realmente um tapa na cara. No mais, esse livro vai ser publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele já tá sendo lançado, eu acho que vai ser lançado agora no fim de maio, no início de junho. E a editora Intrínseca me deu 2 exemplares pra sortear pra vocês. E eu tô muito animada com isso, porque esse livro é muito bom. Eu acho que é uma das minhas histórias coming of age favoritas da vida. Sério, cara, esse livro é muito bom mesmo. Então, pra se inscrever no sorteio, é só se inscrever no canal e completar o formulário do Google que eu vou deixar aqui embaixo e torcer muito. Daqui a um mês eu volto com o resultado. Puta livro bom, esse livro é realmente incrível. Eu acho que nem precisa falar que tá na minha lista de melhores livros que eu já li esse ano. Ai, meu Deus.